Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui no nosso mini curso de dashboards em Excel e dessa vez a gente vai te mostrar aqui como que a gente faz para tratar dados dentro do Excel e principalmente para modelar esses dados de uma forma com que seja muito mais fácil a gente fazer esses dashboards, beleza? Então fica aqui comigo até o final, que saindo dessa aula agora você vai aprender a tratar esses dados de uma planilha toda bagunçada até formatar esses dados de uma forma com que construir esses dashes sejam muito mais fáceis, beleza? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos todas as semanas 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI. E se você quiser receber essas videoaulas de forma completamente gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para quando a gente postar alguma aula desses temas, você ser notificado. E quando a gente postar também a próxima aula dessa série aqui que você está assistindo, o YouTube te avisar e você conseguir fazer esse conteúdo aí junto com a gente, beleza? O material para você baixar também já está no link da descrição, então é só você baixar o material lá e fazer na prática aqui junto com a gente. E como eu falei, a gente vai cair de cabeça agora no conteúdo para a gente entender como é que a gente trata esses dados, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos lá. Eu tenho uma planilha que ela tá toda aqui bagunçada e a gente vai ter que entender o que está acontecendo aqui primeiro para eu formatar esses dados como uma planilha propriamente dito, não como um texto aqui tudo zoneado que nem tá aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender quais são as informações que estão aqui dentro das minhas células. Então, por exemplo, eu tenho aqui na primeira célula, na célula 1, escrito aqui, número venda, ponto e vírgula, produto, ponto e vírgula, canal de vendas, ponto e vírgula, estado, e assim por diante. Aqui eu tenho ponto e vírgula, celular, ponto e vírgula, aplicativo, ou seja, as informações que são em várias colunas, elas estão organizadas como se fosse um texto aqui. Então eu tenho que transformar um texto em várias colunas. E aí qual ferramenta que a gente vai usar do Excel para primeiramente tratar esses dados é exatamente a ferramenta texto para colunas. Então como é que eu faço para usar o texto para colunas aqui dentro do Excel? Eu venho aqui na coluna A e aí para eu selecionar a coluna A, ou eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse aqui em cima da coluna A, ou eu posso chegar aqui e dar um Ctrl espaço, beleza? Então Ctrl espaço, ele já conseguiu trazer aqui pra gente esse carinha aqui e selecionar todo mundo. Maravilha! Agora, o que a gente vai ter que fazer também é o seguinte, a gente vai ter que clicar aqui na guia dados e depois que eu venho aqui na guia dados, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em texto para colunas, beleza? Então, ó, texto para colunas e aí sim, ó, vou clicar aqui no avançar, porque eu quero trazer exatamente um cara tá delimitado, ó. Caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo, que é o nosso caso, né? O nosso caso ele está sendo separado aqui por ponto e vírgula. Número da venda, ponto e vírgula, produto, ponto e vírgula, canal de vendas e assim por diante. Então eu vou dar um ok aqui, né? Vou chegar aqui no avançar. Maravilha. Qual é o delimitador que está aqui? Meu delimitador não é uma tabulação, e sim um ponto e vírgula. E aí quando eu marcar o ponto e vírgula, ó, o que vai acontecer? Marquei o ponto e vírgula e aí já tem esse cara aqui, ó. Aqui já todo divididinho aqui pra gente, ó. Vou clicar aqui no avançar e aí eu vou clicar aqui no concluir. Para quê? Para eu já terminar essa alteração aqui que a gente tem para fazer, beleza? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e selecionar todas essas colunas, ó. Eu já tô com a coluna A toda selecionada, tá vendo? Se eu chegar aqui e rolar para baixo, ó, eu tô com a coluna A toda selecionada. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero selecionar todo mundo até a coluna G, o que eu faço é Ctrl Shift, seta para a direita. E aí eu já selecionei todo mundo aqui. E agora eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Vir aqui na página inicial. Beleza. Depois que eu vir aqui na página inicial, eu vou só alinhar esses caras aqui, tá? Então, ó, centralizei aqui e deixei aqui ao meio todo mundo para ficar bonitinho aqui. Beleza. Uma outra coisa que dá pra gente fazer é a gente aumentar a largura dessas colunas também. Por quê? Tá vendo aqui que no produto, ó, esse cara aqui tá todo mundo cortado. Aqui eu tenho o canal de vendas cortado também. O valor a gente vai ter que mexer nesse cara. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, ó, e vai clicar entre uma coluna e outra, tá? Então, ó, entre uma coluna e outra, beleza? Aqui, ó, tá aqui o A e tem aqui o B. Como é que eu faço para ajustar o tamanho dessas colunas? Pressiono aqui, ó, tá? Ou eu posso arrastar pro lado, ou eu posso fazer uma coisa ainda melhor. Dar 2 cliques, ó. Quando eu passar o mouse aqui em cima da setinha, né, e
tiver essa setinha preta aqui, ó, com uma setinha para o lado e uma setinha para o outro, eu vou dar 2 cliques. E aí o que vai acontecer? O Excel ele já pegou e já fez o autoajuste de coluna, ou seja, ele já botou todas as colunas do jeito que elas têm que estar aqui pra gente, tá? Uma outra coisa que dá pra gente fazer também é o seguinte, a gente pode transformar essa coluna aqui de valor em um número com 2 casas decimais, separador de milhar, dá pra ficar bem mais bonitinho aqui pra gente, concorda? Então o que eu vou fazer é, posso selecionar só a coluna E, clicando nela aqui inteira, ó, então ó, vou clicar aqui na coluna E só, ó, e aí eu vou pressionar o atalho Ctrl Shift 1. O Ctrl Shift 1, o 1 ele tem que ser o 1 lá da exclamação. Por quê? O 1 da exclamação vai fazer com que você consiga formatar esse cara em número, com 2 casas decimais, beleza? Então, ó, Ctrl Shift e o sinal de exclamação, e aí ele já veio aqui, ó, bonitinho, ó, 2 casas decimais, separador de milhar, tudo certinho. Então, só para vocês verem aqui, relembrando aí algumas coisas para quem já sabe, é o seguinte, Ctrl Shift 1, formato em número, Ctrl Shift 2, né, que é o arroba, formato em hora, Ctrl Shift 3, data, Ctrl Shift 4, vai formatar aqui em moeda, ó, e aí o Ctrl Shift 5 formata em porcentagem, beleza? A gente vai marcar aqui o Ctrl Shift 1, tá? A gente vai deixar todo mundo com Ctrl Shift 1 ali, para ficar bonitinho aqui com essas casas aqui pra gente. Tranquilo? E agora, o que a gente vai fazer também é, a gente vai passar a formatar esse intervalo de dados como uma tabela. O que é uma tabela dentro do Excel? Não são células escritas ali normalmente. Tabela é um recurso que faz com que a gente consiga formatar os dados muito melhor, faz com que a gente consiga entender melhor os nossos dados, fazer fórmulas e etc. Então, eu vou deixar aqui, né, só uma explicação rápida sobre o que são essas tabelas na prática depois que a gente formatar isso aqui, beleza? Então o que eu vou fazer é, vou dar um Ctrl T, e aí ó, estou aqui em qualquer célula dessa tabela aqui, ó, desses dados, e aí eu dou um Ctrl T. O Ctrl T, ele seleciona todo mundo que está ali dentro daquele intervalo que está com dados. Ó. Se eu chegar aqui até lá embaixo, ó, ele já vai selecionar todas as células. Ó. Então é muito mais rápido a gente selecionar esses caras com Ctrl T. Depois que a gente selecionou esses caras com Ctrl T, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, ó, e vir aqui na página inicial, e aqui logo de cara, ó, eu tenho um cara aqui chamado formatar como tabela, beleza? Como que a gente vai formatar esse cara como tabela? A gente vai fazer o seguinte, ó, mas antes de formatar como tabela, deixa o teu like aí se você tá curtindo, se você já aprendeu alguma coisa nova, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você receber videoaulas com essa qualidade aqui. Se você já gostou, todas as aulas são nesse padrão aqui dentro do nosso canal, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Fechado? O que a gente vai fazer aqui é, formatei aqui como tabela, ó. Para formatar isso eu vou clicar aqui em formatar como tabela, e aí eu vou selecionar um formato que a gente queira, tá? Qual é o formato que eu particularmente gosto? Eu gosto desse formato aqui em azul. Como a gente vai fazer um dashboard mais dark, light ali, né? Que é um dashboard mais preto, mais branco e etc. Eu vou manter esse estilo aqui, ó. Esse primeiro estilo aqui dos médias. Tá vendo? Eu gosto desse estilo aqui, por quê? Porque as linhas elas vão ficar intercaladas. Vocês vão ver que é muito mais fácil de formatar. É bizarramente mais fácil de ver os dados e tal. É muito melhor. Então a gente vai clicar aqui no média, né? Nesse primeiro carinha ali que estava em preto. E aí depois o que eu vou fazer é, eu vou deixar marcado aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos e ele já selecionou os dados aqui, ó. Na hora que eu der o OK, o que vai acontecer? Olha só que beleza. Ele já trouxe aqui pra gente os caras aqui, ó, bonitinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ver que, basicamente, tá tudo formatado já, ó. Então a gente não precisa ficar batendo cabeça mais em botar borda, pintar célula e etc. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, não tá aparecendo o cabeçalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na página inicial e vou pintar esse cabeçalho aqui de branco, ó. Beleza? Então eu cliquei aqui na página inicial, vim no Azinho aqui, selecionei aqui o branco e aí ele já vai trazer todo mundo aqui pra gente bonitão. Beleza? Então, a ideia é fazer com que você, nessa tabela aqui, consiga formatar os teus dados muito mais fáceis, tá? Vamos lá, Lucas, como que você vai ver aqui o nome dessa tabela? Se eu tô aqui em qualquer célula dentro do Excel, ele já vai aparecer uma guia aqui chamada para mim, ó, Design da Tabela. Então a gente vai clicar na Design da Tabela e aqui eu tenho o nome da tabela. Eu posso trocar esse nome da tabela, então eu vou colocar aqui tabela 1. Eu vou tirar aqui tabela 1 e vou botar base, beleza? Base de dados, tá? Não pode ter espaço aqui no nome. Se você quiser dar um espaço, recomendo que você coloque um underline aqui, ó. Então você pode colocar um underline de
underline dados. Dei um OK para confirmar, um Enter ali no teclado, e aí ele já formatou aqui o nome da tabela, já tá base de dados. Por que que é mais fácil a gente formatar os dados desse jeito, galera? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é, se eu quisesse somar, né, células aqui dentro dessa planilha, só para você entender, tá? Faria aqui uma soma, e aí eu poderia colocar, por exemplo, de E1 a E1000, que é até exatamente onde está indo os meus dados ali, né? Eu vou botar aqui até de E2 a E1000. Não precisa fazer, só acompanha o raciocínio para você entender por que vai ser muito melhor a gente formatar em tabela, tá? O que a gente vai fazer aqui é, aqui ó, ele vai vir até desse jeito, beleza. Dei um Enter aqui e ele vai trazer o valor aqui pra gente, 5.020.000. Show de bola. Mas agora eu posso, na hora que eu abro a soma, eu posso chamar base de dados aqui, ó. Então, base de dados, coluna, valor. Além das minhas fórmulas elas ficarem muito mais intuitivas, eu consigo fazer o seguinte, ó. Quando eu somo aqui, e aí, por exemplo, vamos supor que eu atualizei essa base aqui, ó. Eu adicionei mais 10 vendas, sei lá, aqui, ó. Beleza, pum. O que vai acontecer com a minha fórmula? Ela já vai atualizar aqui pra gente, ó. Beleza? E aqui, o Excel é tão sinistro aqui que ele já entendeu que esse cara aqui tá formatado como tabela, e aí, basicamente, ele já estendeu aqui a tabela junto com a gente. Então, tanto com a fórmula desse jeito aqui, nesse caso, no Office 365, quanto no tabela base de dados valor, as tabelas, elas são muito melhores para que a gente consiga, né, formatar os dados ali e fazer com que as nossas fórmulas sejam atualizadas automaticamente, beleza? Então, a ideia é você sempre fazer com tabelas e tuas fórmulas elas vão ficar muito mais legíveis também. Ele está somando a coluna valor da tabela base de dados. É muito mais fácil do que, por exemplo, eu ter que ficar procurando aonde é a coluna E, de E2 a E1000, o que é. Então é muito mais fácil, você vai ter as suas fórmulas muito melhores ali dentro do Excel. Beleza? Sem contar no seguinte, né? O que a gente pode fazer aqui dentro dessa tabela? A gente pode ver aqui na guia design da tabela, e aí, por exemplo, eu posso chegar e ter várias coisas aqui. Então, eu posso inserir segmentação de dados, que a gente vai ver já já. Então, assim, a ideia é muito mais fácil formatar e tratar os dados como tabela dentro do Excel do que propriamente você ter aí algum intervalo normal, beleza? Então, sempre prefira formato de tabela ao invés dos intervalos normais, beleza? Então, já formatamos a nossa base, já tratamos os nossos dados aí e ainda tem muito mais aula pra gente ver aqui dentro desse mini curso. Beleza? Espero que tenha feito muito sentido para você, que você já tenha aprendido alguma coisa nova, mesmo sendo a segunda aula, e a gente vai para a próxima aula aí. Fechado? Te aguardo no próximo vídeo aqui do mini curso. Tamo junto, valeu!